Olá, pessoal, mais um Gêmeos do Mercado no ar e hoje um dia mais que especial por alguns motivos. Primeiro que nosso entrevistado não é entrevistado, uma entrevistada, primeira mulher que eu e o Pedro trazemos aqui no Gêmeos do Mercado, estamos aqui ansioso e mais como entrevistada é uma amiga querida e, brincadeiras à parte, deixou os Gêmeos do Mercado um pouco mais joviais e vocês vão entender um pouquinho o porquê disso daqui. Quem está aqui conosco hoje é a doutora Luciana Takata, médica formada e especializada aqui na Unicamp em dermatologia e com foco em cirurgia de Mohs. Vocês vão entender o que é isso. Bom, não sei se eu falei certo o nome, mas depois a gente já vai falar com ela. E como vocês vão saber, eu e o Pedro fizemos recentemente um implante capilar usando essa técnica e vamos falar um pouquinho disso sobre muito personalidade dos homens, às vezes tem um pouco de preconceito nisso, vamos falar um pouquinho como que é com a doutora Luciana e ela é amiga pessoal, então a conversa vai ser muito boa. Irmão, faz a primeira pergunta e deixa a nossa querida entrevistada se apresentar também. Mas antes de fazer a pergunta pra Lu, vou chamar você de Lu, tá, Lu? Porque você sabe que a gente ama você de paixão. Claro, gente, dá uma olhada nisso aqui. É só amor. Não sei quem tá olhando, mas dá uma olhada nessa cabeleira. Hã? Quem fez essa cabeleira não é peruca, tá? Podem olhar aí. Foi a doutora Luciana Takata, nossa amiga. E hoje o papo vai ser muito legal. A gente tem a satisfação de escolhê-la para ser a nossa primeira entrevistada mulher. O podcast até o momento só teve entrevistados homens, e aí a Lu foi uma escolha muito querida minha do dia aqui pro podcast, e ela vai falar para vocês sobre a carreira de médica, sobre como é ser mãe médica profissional, sobre essa profissão maravilhosa que é a dermatologia e fazer esses implantes capilares. Então esse é um papo muito gostoso. Lu, apresenta, fala aí para os nossos ouvintes do podcast um pouquinho de você e seja bem-vinda. Ai, gente, olha, obrigada pelo convite, super, super, super feliz. Esses meninos, na verdade, eram amigos do meu marido, né? Mas eu roubei. Verdade. São amigos roubados. Hoje eu falo que eu falo muito mais com eles do que o meu próprio marido. Isso é verdade. Foram amigos roubados. E, bom, meu nome é Luciana, sou dermatologista e, como o Di e o Pedro falaram, eu trabalho com cirurgia micrográfica de Mohs e transplante capilar. Hoje em dia eu foquei nessa área e adoro. Lu, eu tenho uma curiosidade, por exemplo, hoje a pessoa fala implante capilar. Hoje quem realiza isso tem que ser médico. Hoje o implante capilar é uma área da medicina, da dermatologia. Fala um pouquinho da especialidade. Quem que pode executar isso? Uma curiosidade. Médico. Tá. Tem que ter um médico responsável, mas a equipe, como é um procedimento que precisa de muita gente, você geralmente tem um médico responsável e tem uma equipe de enfermeiras ou técnicas ou biólogas que te ajudam no procedimento. Mas sempre tem que ter um médico que é o responsável pela parte cirúrgica mesmo, né? Da parte de incisão, de anestesia, de toda essa parte cirúrgica mesmo. E a equipe te auxilia, né? É uma equipe de geralmente várias pessoas que te auxiliam. E Lu, você... Já posso perguntar? Queria manda, mais velho. Tem que manda olhar para bala, ele assim, se o bala, chefe deixa... Manda bala, né? manda bala. Você se formou em dermatologia, mas sempre quando você formou médico, eu quero trabalhar com isso ou não? Foi uma evolução? Como foi seu início de carreira até chegar hoje nessa médica super talentosa? Porque quem não sabe, sigam a Lu. Hoje ela participa em todo congresso no mundo. Para a Lu tá aqui, deve ter voltado da Índia. Outro dia estava em outros lugares, Estados Unidos. Então ela é super famosa. Sigam Luciana Takata para as redes sociais para você ver o trabalho dela. Mas você sempre quis essa área ou não? Dermatologia, conta um pouquinho do início da sua carreira. Depois eu vou perguntar sobre calvície, que é o que eu quero mais saber. Aí a minha história é meio complexa, assim, na verdade. Porque quando eu prestei vestibular, eu vou resumir isso daí. Eu nem sabia o que eu queria falar. A gente começa a prestar vestibular sem saber o que é, né? 17 anos eu nem sabia. Inclusive, em São Paulo, eu nem prestei medicina, eu prestei publicidade. Não sei se eu já contei isso pra vocês. Não. Cheguei a fazer a matrícula lá na ECA, e daí eu prestei medicina aqui na Unicamp. Assim, eu não sabia, é muito jovem, né? Meu 17 anos, você nem sabe o que você quer. E daí deu certo de eu passar aqui. Bom, vim pra cá, fiz a matrícula. Na hora eu fiquei na dúvida, eu falei, e agora? O que eu faço? A minha mãe chegou e falou assim, nossa, Luciana, para. Tipo, é super difícil entrar na faculdade de medicina, vai fazer, depois você vê. Se você não gostar, depois você larga, tal, não sei o quê. Eu falei, tá bom, vai. Daí eu vim e adorei. Eu acho que eu gostei mais da festa do que da balada, do que da faculdade mesmo, mas eu fiquei. Daí, no final, eu me apaixonei, adorei e tal. E logo no terceiro ano, eu comecei a ter alguma introdução na dermato.
com patologia, com anatomia patológica. E eu adorava, porque eu sou super visual, sempre fui super visual. E daí, ver as coisas, assim, por exemplo, na dermato, você enxerga a doença, você enxerga a alteração. E quando você trata, você enxerga que está melhorando, né? Então, aquela coisa de ver... eu gostava de ver o resultado. Não era uma coisa só na teoria, era muito... Você consegue ver visualmente o que está acontecendo, né? Então, isso que eu gostava. Ô, Lu, mas mesmo. antes de ir pra... Você chegou a fazer você foi fazer, sei lá, clínica geral? Você chegou a trabalhar com outra área na medicina? Ou já foi direto pra dermatologia? Nessa época da faculdade, eu já comecei a pensar em fazer dermato. Só que no meu ano, eu tinha que fazer 2 anos de clínica. Então, eu fiz 2 anos de clínica de residência. Daí, depois, eu fiz 2 anos de dermatologia. Daí, quando eu terminei a dermato, daí eu falei, nossa, sabe que eu gosto de cirurgia? Daí, eu fui fazer 1 ano de cirurgia dermatológica. Daí, quando eu terminei um ano de cirurgia dermatológica, daí eu resolvi que eu queria fazer cirurgia micográfica de MOS ou de moço, tanto faz, que é para câncer de pele, que é uma cirurgia muito específica para câncer de pele, que a gente, depois eu falo melhor sobre isso, mas é uma cirurgia que a gente faz uma avaliação das margens no intraoperatório. E adorei, fiquei no MOS, e daí comecei cada vez mais a ficar mais cirúrgica, e daí, em algum momento, isso foi, sei lá, 2013, mais ou menos, eu comecei a perceber que eu mandava muitos meus pacientes para fazer transplante de cabelo em São Paulo. Falei, cara, eu já mandei esse. Mas será que eu não consigo fazer isso? Eu falei, é cirúrgico, é coisa pequena, eu gosto de coisa pequena, é visual. Eu falei, acho que eu vou aprender. Só que naquela época também não tinha muito lugar. Hoje tem muito curso e tal. Naquele momento não tinha. Então, para eu conseguir um curso, eu fui para Israel. Daí eu fiquei lá em Israel um tempo com o Dr. Alex, que formou vários brasileiros nessa época que eu comecei. E daí eu voltei. E daí quando eu voltei, daí eu comecei a trabalhar no Houston, que foi quem me ensinou técnica, vamos chamar isso? Essa técnica. Que é a de FUE, Porque o Houston, ele me pegou na mão mesmo. Falou, não, eu preciso de alguém, então eu vou te ensinar, tal. Então, quando eu aprendi mesmo foi depois que eu fui trabalhar com ele. E não teve muito a ver, então, com questão financeira, porque a gente aqui no podcast, quem sabe, a gente sempre pega tanto vocação, questão financeira. Foi também pela questão financeira, essa questão, ou natural? Assim, você, poxa, evoluiu para isso. Porque é importante, e não tem nada contra. Não tem nenhum problema, eu acho que assim, a questão financeira é muito importante. Você vê uma área, tanto médica ou qualquer área da empresa, empresário, que você vê uma questão financeira, acho que é interessante. Mas não sei se no seu caso foi isso também. Eu acho que, na verdade, tanto o MOS quanto o transplante são áreas boas, se for pensar financeiramente, porque são áreas que são, por exemplo, o transplante o convênio não cobre, né? Então tem que ser sempre particular, tal. Então isso é uma coisa boa. Mas o MOS também é uma área boa, porque também ele é bem valorizado, é um procedimento mais específico. Então, assim, na verdade, eu acho que tem a questão financeira, mas não foi por causa disso que eu fui atrás. Assim, foi porque eu queria ter alguma outra coisa que eu gostasse, que fosse cirúrgico, que tivesse dentro da minha área. E que você visse o resultado, né? Porque de fato, né? Vocês estão vendo, olha o resultado. Olha o Diego ficou mais bonito ainda, eu falo, né? Eu não sou o gêmeo mais bonito, o Diego é o gêmeo mais bonito. Ele ficou lindo. Ô, Lu, uma curiosidade, quando a Lu... eu gosto de quebrar o protocolo. Toda vez que a gente tá conversando no WhatsApp, ela... Oi, Di, tudo bem? Tudo? Como que você tá? Eu respondo sempre. Cabeludo. Adoro. Como que você tá, Gil? Tô cabeludo. Nunca mais sabe de nada. Se tá cabeludo, tá tudo bem. Ô, Lu, fala uma coisa pra gente. Quantas cirurgias capilares você já fez? Tem um número, já sabe? 10, 20, 100? Não, aproximadamente, pelo que eu vi na semana passada, 400. 400 transplantes. Agora eu quero falar pra vocês, a gente estava fazendo as contas, inclusive, tá chegando no 400. Acho que daqui a umas 3 ou 4 chega em 400. Olha isso, gente, 400 transplantes capilares. É interessante vocês saberem um modo. Eu vou contar o meu caso, como foi com o Diego. Eu fiquei, sem brincadeira, acho que umas 11 horas no nosso transplante. Até mais, acho. Umas 10, 11 horas no procedimento. Ou seja, imagina, são 10, 11 horas. Ela falou que é simples e é rápido, mas é muito cansativo. Eu queria que você contasse mais ou menos pro pessoal como que é, e aí depois eu e o Diego a gente fala a verdade. Então você conta, e a gente que sofreu na pele, a gente pode confirmar ou não. Isso, narra um pouquinho como é que é o transplante capilar, Lu. Bom, é uma cirurgia super minuciosa, né? Demora muito, é super manual, assim, é uma coisa que a gente vai tirando unidade folicular, que é meio como se fosse um fio por fio mesmo, exatamente desse jeito. Tirar um por um. Um por um. Então a gente raspa, no dia da cirurgia raspa, né? E por que tem que raspar? Para facilitar a extração. Alguns casos dá para fazer sem raspar, mas quando a quantidade de fios é maior, a gente prefere raspar.
e tira um por um. E isso demora em torno de umas 4 horas. Então, sou eu sempre que tiro todos esses fios. Porque, para mim, é importante que eu faça isso, porque eu quero escolher quais são os fios que eu vou tirar. Se são fios mais grossos, se são fios mais finos para fazer a parte do hairline, que é a parte da frente. Se são unidades foliculares com mais ou menos fios. Então, eu preciso fazer essa extração. E isso demora umas 4, 5 horas, às vezes. Mais ou menos 4 horas, vai na grande maioria dos casos. Daí, depois, a gente começa a colocar. Então, para que tem a equipe? A equipe, ela tá lá para pegar todos esses fios que eu tiro, limpar e contar. Então, ela vai lá e falar, olha, terminou, Luciana, a gente tem tantos de 1, tantos de 2, tantos de 3. E daí, a partir daí, porque dependendo se é de uma unidade folicular de 1, 2 ou 3 fios, o tamanho da lâmina que eu vou usar é diferente também. Quando você fala aqui para quem tá ouvindo, eu entendo que eu também na hora não entendia. Quando você fala de 1, de 2 ou de 3, é que um fio sai como se fosse um ramo, né? Exato. 3 fiozinhos de cabelo, né? Exato, é como se fosse uma árvore que tivesse 1, 2 ou 3 galhos. Entendi. Então, quando o normal na cabeça é quando o fio sai do couro cabeludo, ele pode sair de 1, 2 ou 3. E se ele sai de 1, a gente transfere de 1. Se sai de 2, a gente transfere de 2. Se sai de 3, a gente transfere de 3. O melhor é que a pessoa tenha muitos de 3. Quanto porque mais dá mais 3, volume. mais densidade. É isso. Exatamente. E Lu, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você já me respondeu. Não, mas calma. E daí depois que você fez... Eu queria saber... Pode, tá bom. Não, mais deixa ela velho, concluir, vai, termina, Diego. Daí termina, depois que você termina. tirou, limpou, o pessoal aqui Fez os limpa buraquinhos. Você faz os buraquinhos um a um no local onde você vai fazer. E depois a gente coloca nesses buraquinhos. Então, é o dia inteiro. Não, e minha pergunta não é só colocar, porque você tem que desenhar como vai ser. Porque, né, na verdade, você é um trabalho, acho que é artesanal. Porque não é só colocar, é o desenho que você faz. A gente fala que vai dar o rosto da pessoa, Exatamente. muda muito, né? Eu falo que isso é um pouco de arte também. Mas arte, um pouco não, é muito, na verdade. Porque só colocar é tranquilo. Você tem que saber o que vai ficar legal para cada pessoa, né? Deixar natural, né? Isso que é muito E Lu, legal. e nessas 400 cirurgias que você falou que você fez... Eu acho que a minha do Di deve ter sido especial porque é gêmeos. Acho que, como o Diego falou, eu acho que eu você nunca tinha a fiz. obrigação, a gente gosta de ser igual, mas a gente está nos gêmeos do mercado. E quando a gente foi para você, eu falei, Lu, você vai ter que fazer igual. Eu imagino, né? Você não tinha feito antes, né? Gêmeos idênticos, não. Não. Eu já tinha feito gêmeos diferentes, mas idênticos desse jeito, não. Porque foi assim, vou contar. É isso Então que eu ia falar. conta. Como foi? Foi assim, veio o Pedro. Primeiro eles foram na consulta juntos. Daí eu avaliei cada um, porque apesar deles serem gêmeos, o grau da calvície estava um pouco diferente de cada um deles. Então, é um pouquinho diferente a cirurgia. Mas a gente tinha que deixar parecida a cirurgia. E se ficar diferente... Ia deixar de ser gêmeos, idênticos. Daí o Pedro foi na primeira cirurgia. Fizemos a cirurgia. Bom, depois, na outra semana, vez do Di. Daí, quando o Di foi, o Pedro foi no dia pra gente fazer a marcação exatamente igual pra poder ficar gêmeos idênticos. Mas foi um desafio, né, Lu? Foi um desafio, porque eu falei, tem que ficar perfeito, tem que ficar igual. Eu lembro que na cirurgia, quando eu fui fazer, a Lu, o Pedro foi junto comigo acompanhar. Ela falou, não, peraí, deixa eu medir certinho. Porque geralmente o que ela faz? Ela desenha na cabeça de cada um. Mas antes de desenhar o meu, ela foi olhar no dele pra fazer direitinho. Mediu pra ficar, não deixar os gêmeos não ficarem diferentes. Ô Lu, todo esse processo que você contou pra gente, isso você faz uma avaliação prévia. Todo mundo dá pra fazer transplante capilar? Na Porque verdade, às vezes, não. porque eu falo, Boa pergunta. eu acho muito legal porque o que você faz é técnico, mas tem muita gente que não pode ou que não dá. Exato. Conta um pouquinho para quem pode ou por que não pode. Na verdade, o que é a base do transplante capilar? Nada mais é do que uma redistribuição. Então, você vai pegar fios dessa área lateral e posterior da cabeça, que são fios definitivos, e transferir para uma área que não tem fios definitivos, que são fios que têm genética para calvície, que é dessa região anterior até a região da coroa. Bom, imagina o seguinte, na hora que eu vou pegar esses fios, eu vou numa área, então eu vou para a floresta amazônica e tiro 1000 árvores espalhadas. Ninguém vai perceber, porque os outros fios estão escondendo. Perfeito. Agora, se eu chegar numa área de mais ou menos 7 alqueires e tiro 5.000 árvores, isso vai ficar mais visível? Provavelmente. Vai ficar com áreas de falha se eu olhar de cima a floresta. Então, tudo, na verdade, do transplante, o mais importante é a área doadora. Porque quanto mais fio você tem na área doadora, mais você consegue tirar. E outra coisa importante é a proporção de quanto você tem na área doadora e quanto que você tem que cobrir. Então, não adianta eu ter o Parque do Ibirapuera para cobrir a cidade de São Paulo. Perfeito. Não? Então, a gente tem que sempre... Então, quais são os casos ruins? Quando você tem uma área doadora pequena e uma área receptora
extensa. Quais são os melhores casos? Os casos como os de vocês, que tem uma área doadora gigante e uma área pequena para ser preenchida. Então, a gente consegue tirar sem depletar a área doadora e, ao mesmo tempo, cobrir tudo que precisa. Que bacana. Ô, Lu, peraí. E se eu tivesse pouca área, você podia pegar da dele e pôr em mim? Não sei, tá? Teoricamente, não. Não? Não, Achei que porque sim, eu ia... existem alguns assim, existem alguns estudos que mostraram rejeição, inclusive em gêmeos. Agora, tem alguns médicos que eu já vi em congresso que já fizeram em gêmeos e deu certo. Então, assim, na verdade, não é nada muito... Teoricamente, não. Teoricamente, a maioria dos pacientes tem rejeição. Olha que mas a gente interessante. não tem isso... Porque, teoricamente, você não pode ficar fazendo esse experimento, né? É. Então... Com amigos, quem sabe? Talvez um dia. Mas dificilmente gêmeos idênticos vão ter diferenças grandes em área doadora, né? A não ser que o Diego queira ficar careca, ele vai me doar tudo do dele e eu fico cabeludo. Daí não deixa de ser gêmeos. Não, tô doando tudo pra você. Ô Lu, uma coisa legal, assim, acho que não é, ninguém expõe, né? Eu fiz transplante capilar. Eu e o Di, a gente escolheu trazer a Lu e contar isso aqui no podcast, porque divulgar isso, né? O homem, geralmente, ele tem um certo, não sei se é preconceito sobre estética ou fazer cirurgia plástica, bem que hoje já tá evoluindo muito isso. E assim, eu acho que autoestima, a gente fica mais feliz, não sei, né? Acho que o homem tem alguns traços que gosta mais de fazer, e o cabelo, eu acho que é uma característica. Tem isso ainda nessa área? Você sente ainda um preconceito? Bem menos. Bem menos. Assim, nos últimos... Desde que eu comecei até agora, eu acho que isso foi uma coisa que mudou muito. No começo, as pessoas não queriam mostrar de jeito nenhum que tinham feito o procedimento cosmético. Entendi. Hoje, eu acho que já se entende e já é muito mais aceito que a pessoa quer se cuidar e quer se sentir melhor e tá tudo bem, né? E o cabelo pro homem é uma coisa... que eu também não entendia isso quando eu comecei a trabalhar com isso. Eu fui aprendendo a entender melhor com os anos. Porque, assim, a mulher, ela sente muito com a questão, a flacidez da pele, as rugas e tal. O homem, ele não mexe muito com maquiagem, não mexe com creme. O que ele muda mais na cabelo? Então, assim, é uma coisa que pesa mais. E você não tá mudando, você tá perdendo alguma coisa. Então, eu acho que o que eu senti muito, assim, de ver os pacientes, principalmente os pacientes mais jovens, quando perdem cabelo, quando evoluem para uma calvície mais rápida, assim, num grau mais avançado de forma mais rápida, que eles falam assim, Luciana, eu não tô me reconhecendo. Porque muda muito o jeito que ele se olha no espelho, ele não se reconhece. Então, isso causa um desconforto muito grande. Eu acho que é esse do autorreconhecimento. Bacana. Eu tenho alguns amigos que já fizeram transplante em outros lugares e falam assim, não, eu escolho a época que eu vou sair de férias. Tem isso, não tem? Acho que o pessoal... Tem medo de não, mostrar. E de fato, medo de mostrar a ainda. gente foi rápido. Lu, eu vi uma semana depois do transplante já começa a nascer. Não. Assim, é incrível. Assim, não é que você vai ficar meses e meses, né? Claro que tem a fase maravilhosa que você implanta. Vamos contar essa parte, que essa parte é a alegria e a tristeza do implante capilar, né, Pedro? É verdade, a gente fez, assim, uma semana depois, praticamente que tinha saído da faculdade, ou seja, eu tava raspado, mas já tinha um monte de cabelinho nascendo, foi muito legal. Depois de 20 dias, então, nossa, Diego, tava muito legal, muito bacana meu cabelo. Só que aí, um mês e meio, começa a cair? Cai tudo Cai transplantado todos os transplantes caem. Aí, daí eu, desesperado, Lu, vou te mandar uma foto, eu não sei se tá certo, mas tá caindo. Você nunca teve essa foto? Eu acho que deve ter. Eu acho que foto você no tem. seu prontuário. Eu falei, gente, coitado, era aquela fase que ele tava me xingando, certeza. Gente, é assustador, porque você sai da alegria alegria pra tristeza, fala, gente, tá caindo tudo. E aí... O que eu fiz de errado, né? O que eu não fiz? Ainda eu que me cuido menos que o Pedro, falei, esqueci de passar o gelzinho, esqueci de tomar o remedinho, caiu tudo. Mas depois, com milagre, voltou a nascer tudo. Não, outro dia o paciente falou assim, Luciana, você é uma bruxa, né? Eu falei, tudo que você falou aconteceu. Assim, é exatamente isso, porque o cabelo que a gente coloca, ele cai, porque na verdade ele não serve pra nada. O que vai fazer o cabelo novo nascer é o bulbo, é a estrutura que fica em volta, que eu implantei. Ele só serve pra direcionar. A hora que ele começa a produzir um fio novo, ele joga esse fio pra fora. Então, aquele fio bonitinho que tá lá, fica bonitinho nos primeiros 15 dias. A hora que ele cai, daí dá uma sensação de que não deu certo. Não, dá essa sensação de desespero, isso sim. Não, o pessoal fica assim, doutora, isso é normal, olha o fio, tá caindo. Olha, não, cada fio é tantos reais. Eu não sei o quê. É verdade. Eu tô perdendo aqui, ó. Uma coisa legal de contar, Lu, não sei se a gente falou, a gente tava com medo, porque fala, você vê, às vezes, eu não pesquisei pouco na internet, gente, pra não ficar com medo. E aí o Diego falou, vamos tirar
para o ímpar, para quem vai primeiro. E eu fui. E eu jurei pro exatamente Diego, isso. eu falei, Diego, juro que não dói. Gente, não dói. Não dói. Pode ser, você pode olhar, às vezes, a imagem, você vê aquele monte de vermelho, mas não dói, não dói. Você toma uma anestesia local. O que doeu pra mim foi anestesia. Anestesia, né? eu Assim, bloqueei anestésico. mas assim, é uma cirurgia que não dói. Ela pode chocar um pouco na aparência, fica meio É. vermelho aqui a região, mas não dói. E o Diego não acreditou. Eu falei, Diego, eu vou com você e vou provar pra você que não dói, e não dói. Assim, é uma coisa... No dia seguinte, a cirurgia foi feita na de São Paulo. No dia seguinte, a gente voltou, porque eles até pedem para você ficar um dia por questão da lavagem depois para ensinar a fazer. 2 dias depois, a gente estava trabalhando, assim, vida normal. Então, realmente, eu não sei se é a técnica ou se é a mão de quem faz. Também tem isso daí também para tomar cuidado. Posso fazer uma pergunta de curiosidade? Claro. Eu estava viajando recentemente, fui para Turquia. Ah, E eu vi muita gente lá. O que é isso? Istambul, Turquia? Por que muita gente vai para esses outros países pra fazer, para né? fazer? Mas foi. E assim, eu reconheci os meus colegas, que eu vi eles com aquelas fitinhas que você manda a gente colocar, a gente conhece um pouco. Fala um pouquinho, porque no Brasil ainda é uma cirurgia muito cara Exato. para o pessoal que quer Exato. fazer. Não é tão acessível, como você disse, não está em planos de saúde e quem tem mesmo não é barato. Por que Exato. o pessoal vai para esse país tipo Turquia? A Turquia, ela classicamente é um país que tem muitas clínicas de transplante capilar, então é barato. Então essa é a questão. Então muita gente acaba indo, já faz turismo, já faz a cirurgia e volta. Anda de balão na Capadócia. Daí já aproveita e e já volta vem com cabelo. já vem com cabelinho. Entendi. Tem clínicas muito boas lá, então eu falo para os pacientes, se você quiser ir para a Turquia, me fala. Eu não vou ter problema nenhum em te indicar clínicas boas que eu confio. Mas tem outras que a gente não sabe a procedência dos médicos, se são médicos mesmo que fazem, se tem, se é limpo, se não é, se tem risco de contaminação, né? Então eu falo que o problema é você ir sem conhecer. Porque eu falo, como é que você vai saber que você não está indo num lugar que as pessoas estão tendo um material que está completamente estéril, que está tudo certinho, que é limpo, né? Perfeito. Eu acho que esse é o risco. Agora, assim, se for para a Turquia, me avisa que eu sei quem indica lá, eu sei quem são bons lá, Mas porque é tem mais clínicas... questão de preço ou também por credibilidade dos melhores? Ou não tem isso? Tem pessoas boas lá, mas eu acho que a maioria que vai é por causa Questão de... financeira. Questão financeira, porque é mais barato mesmo. Entendi. Ô, Di, deixa eu mudar um pouco o assunto. O Lúcio falou bastante, mas eu queria falar um pouco aqui no Gêmeos a gente fala muito de empreendedorismo, muito de pessoas que se destacaram na área que faz você, a gente sabe, que se destacou na área médica. Para você, a gente sempre a gente faz sempre a pergunta: qual que é o segredo para você do sucesso? Qual é a dica que você fala que funcionou para você? Eu vou até te dar um spoiler. Muita gente fala da persistência, muita gente fala do apoio da família. São coisas que sempre se combinam muito quando a pessoa vai contar. Claro, a gente só vê o resultado final. A Lu hoje bem sucedida, médica, com uma clínica, trabalhando numa clínica famosa, então, mas ninguém, né, o quanto você penou, tantas quedas, tantas frustrações. Conta aqui para quem está assistindo, homem, mulher, enfim, qual para você é o segredo do sucesso, de empreender, seja em qualquer área? Olha, eu vou falar muito especificamente na medicina, porque eu acho que talvez seja um pouco diferente das outras áreas. Legal. Mas eu acho que na medicina, claro, eu acho que desde o começo você tem que se preparar, fazer uma boa faculdade, fazer uma boa residência. Isso foi importante. A pessoa, o que você aprendeu lá, você usa até hoje, né? Tem coisas que você lembra, se tem uma infecção, se tem uma reação. É importante você estar sempre, acho que estudar desde o começo, persistência, estudar. Tem que ser esforçado, não tem jeito, né? Isso você tem que ser esforçado. Mas eu acho que o mais importante para mim, e eu sempre sinto para mim, isso vem muito na minha cabeça, é que na hora eu vi isso uma vez no Instagram e é verdade, se você é médico, você tem que gostar de pessoas, né? Se você tem que gostar de gente, porque não tem jeito, você vai lidar com gente, e você vai lidar com problemas, não só médicos, mas problemas pessoais, e os pacientes vão trazer isso para você. E eu acho que antes de, eu falo que na medicina particularmente, eu sempre falo isso para os residentes que eu dei aula, você não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar. Você tem que colocar sempre o paciente em primeiro lugar, porque se você colocar o dinheiro em primeiro lugar, você vai fazer coisa errada. Não tem como. Se você pensar financeiramente, você vai pedir um exame errado, você vai fazer uma conduta errada. Você tem que pensar primeiro no paciente, estudar muito para, né, sem dúvida, para acertar nessa hora. E quando você pensa no paciente, você faz, pensando no paciente, o melhor que você pode por aquela pessoa, o financeiro vem como uma consequência. Assim, eu acho que o financeiro
é uma consequência de um trabalho que você está focando na pessoa do seu paciente. Eu sempre coloquei isso como o mais importante, assim. Eu falo que é até meio brega falar desse jeito, mas eu acho que é realmente como é. Se você vê os seus amigos que são médicos, bem-sucedidos, você vê, é um cara que tá preocupado com o paciente. Quando o cara começa com empurra terapia, começa a empurrar coisa, tá pensando na parte financeira, você vê que não vai dar certo. Alguma hora ele vai errar. Exatamente. Alguma hora vai dar errado. Entendeu? Vai dar ruim, eu falo. Então, E hoje a gente tem, diferentemente do passado, né, Lu, tem muito mais informação. Então hoje as Exato. redes sociais, você consegue informação. Então você consegue de fato perceber quando tá levando mas tá querendo levar uma vantagem ou não. Diferente do passado, que você não Exato. tinha. Hoje eu brinco, a segunda opinião de todo mundo que vai no médico é o Google, né? exatamente. Você foi no médico, exatamente. depois você volta que tem o lado bom e o lado É. ruim. Isso é importante. Seguindo nessa pergunta de empreendedorismo. Hoje o Pedro perguntou a dica do sucesso. E ambições. Hoje, Luciana tá lá, médica. Pensando hoje, você já tá no auge. Quais que são os próximos passos para você na sua carreira? Gente, aí eu falo, a gente não consegue parar de ter coisa na cabeça, né? Isso é muito legal. Sonhar é muito tipo, bom, né? Eu falo, se a gente não tem que se controlar um pouco, senão, como é que a gente é mãe, esposa, né? Essas coisas são meio louca. Mas, assim, eu tenho muita vontade, assim, na verdade, a minha crise maior é o MOS versus o transplante, porque eu gosto muito dos dois e eu não sei se eu dou conta de fazer os dois para sempre. Talvez em algum momento eu vou ter que escolher. E daí isso vai ser uma crise da minha vida. Então, eu acho que talvez... Bom, não sei, eu não consigo falar assim uma coisa específica, mas eu acho que talvez administrar melhor a carreira com a questão familiar, de ter mais tempo com a família. Eu acho que isso é uma coisa que seria um sonho, talvez uma coisa que eu almejasse Mas melhor. vocês percebem, né? Mesmo uma pessoa bem sucedida, a gente está trazendo aqui a Lu como outros, uma hora na vida a gente vai ter que renunciar, né? Não dá para ter Não tudo. dá pra ter Então tudo. tem as renúncias do lado profissional e no caso da família. E aqui o Pedro sempre pergunta sobre o que você vê o peso da família na sua carreira. É muito legal fazer essa pergunta para você, porque toda vez que fizeram as perguntas, sempre era um homem aqui, que tinha geralmente a esposa, a mãe, os filhos como apoio. Agora eu vou perguntar para você, parafraseando o Pedro, qual que é o peso da família para você no seu sucesso e como se desempenha? Porque de fato, eu sei, eu e a gente tem esposas maravilhosas, a gente sabe o quanto elas renunciam da vida profissional para que a gente consiga ter a nossa vida profissional, e você é um caso que consegue ter um sucesso profissional sendo mãe, que a gente adora, conhece a sua história, a sua família, então fala um pouquinho pra gente. Eu tenho uma rede de apoio animal, né? Que é minha sogra e meu sogro. Se eles não existissem, não seria possível. Então, ou eu, ou o Felipe, que é meu marido, a gente teria um dos dois teria que abdicar da carreira. Não teria como os dois trabalharem como nós trabalhamos se não tivesse a minha sogra e o meu sogro. Então, eu acho que isso é o ponto número 1. Mas é difícil, né? Acho que não tem nenhuma mulher que vai falar que consegue lidar com isso muito bem. Qualquer mulher profissional tem essa crise. Deve vir um sentimento de culpa. Meu Deus, vai ganhar meu filho sem amamentar quando é pequeno, né? Exato. Deve Quando ter você tá isso. no trabalho, você tá pensando no filho. Putz, hoje eu tô aqui, coitado, ele tem lição de casa, eu precisava estar ajudando ele. Quando você tá com ele, você fala, putz, o meu paciente que tá lá, não sei o que, eu deveria estar lá Você fazendo parece que nunca tá no momento podcast. presente ali, né? É uma crise. E não é só eu. Acho que Não, sem toda dúvida. mulher que trabalha passa por isso, assim, né? Então não é fácil. Então, Mas meus parabéns em nome de todos os homens aqui e para vocês mulheres, Ah. admiração, porque realmente não é fácil. Às vezes essa culpa que a Lu tá contando é muito mais das mulheres, né? Porque na verdade é pai e mãe, mas hoje a sociedade causa mais da mãe, né? Mas os pais têm as mesmas obrigações, então, Lu, parabéns. Ô, Lu, assim, passou tão rápido. A gente tem que chegar no fim do podcast. É muito ruim isso. Eu odeio quando o podcast chega rápido. E eu queria terminar ele fazendo um... Faço uma, você faz outra. Pode Perfeito, ser, bom. claro. Vou fazer uma pergunta pra você, uma pergunta, assim, uma curiosidade. Se você não fosse médica, o que você seria? arquiteta. Aí, falou rápido. Eu, como engenheiro, fiquei muito feliz. Com certeza absoluta. Hoje, assim, quando eu tinha 17 anos eu não sabia, tanto é que eu prestei publicidade. Verdade. Mas hoje, com certeza, eu adoro arquitetura, adoro arte, adoro. Eu sou apaixonada por arquitetura e decoração, eu leio, adoro. O Felipe outro dia falou assim, nossa, como é que eu tava vendo um Instagram de um cara que tava tocando guitarra, né? Que o meu marido, ele toca guitarra. E muito bem, viu? Muito bem, muito bem.
E daí a gente tava vendo o cara dele, eu falei, nossa, mas esse cara americano, ele tá em São Paulo. Eu falei, como é que você sabe que você tá em São Paulo? Eu falei, pelo tipo de arquitetura dos prédios, é muito típico do centro de São Paulo. Tá ali. Meu, como é que você sabe? Eu falei, é porque eu gosto disso, né? Eu gosto, sempre gostei. Que legal, Eu Lu. falei, Nossa. Ela não é arquiteta de cabelo? Não bota telha bonitinha? relação Tem com a tudo muito arte. relacionado. Tem não muito é, né? relacionado. Que legal, eu não sabia, Lu. Que joia, que legal. Sem pestanejar. Foi papum, hein, Diego? Foi rápido. Bom, e para terminar, uma pergunta clássica. Quem nos assiste aqui, geralmente, são jovens, começo de carreira. Que dica, assim, termina só me fala assim, hoje, qual foi a dica que se alguém te falou para você no passado, falou assim, poxa, me falaram isso é importante, eu queria usar essa dica para passar para novas gerações. Acho que é legal terminar com isso olhando. O que você falaria para a Lu jovem que estava saindo para ter sucesso? Eu vou falar uma coisa que meu pai me falou uma vez e eu nunca esqueci. Meu pai me falou duas coisas. Ele falou assim, você tem que ou fazer uma coisa muito bem e ser a melhor, ou você tem que fazer uma coisa que ninguém faz. Ele sempre falava, então você vai atrás de uma coisa, ou pega uma coisa e faz muito bem, ou pega uma coisa que ninguém faz, porque daí você vai se destacar, não tem. Esse caminho. Olha, que dica. Foi a dica do meu pai, do meu pai, do Serginho. Olha, Serginho. E eu sempre pensei nisso na hora de fazer as coisas, sabe? Então, sempre... Você falando isso, Lu, a gente, para encerrar, eu e o Pedro, a gente não teve pai presente, mas a gente foi criado pelo nosso avô. E meu avô, ele falava exatamente o que seu pai falava. Assim, você pode, filho, escolher o que você quiser. Você pode, deu até um exemplo, assim, você pode ser até lixeiro o que você quiser. Mas se escolheu essa, faça bem feito. Seja o melhor naquilo que você escolheu. Exato. Porque hoje as oportunidades estão naquelas pessoas que fazem bem feito. Exato. Não é fácil. Não é fácil. Mas vem as recompensas como tem a Lu com sucesso aqui. Então, obrigado. É isso. Pessoal, chegando mais um fim desse podcast, quero agradecer vocês que nos assistiram. Sigam a Lu, doutora Luciana Takata, nas redes sociais. Quem tiver interesse, aconselho, pode dar uma olhada aqui. Realmente ficou muito bom. Façam uma visitinha no consultório da Lu. E obrigado, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Não, e pessoal, quem tem um pouco de timidez, quiser fazer perguntas, inbox no Instagram, fiquem à vontade aqui pro Gênios do Mercado que a gente responde e passa tudo pra Luciana. Afinal, a gente indica, dá pra ver aqui, né? É isso. Obrigado, pessoal. Diego, terminou? Não? Calma, break. Tem um presente, Lu, eu vou seguir a filmagem. gente, como assim? Tem Claro, presente. Tem presente. Deixa eu pegar aqui com a produção. Lu, uma lembrança nossa aqui do Gêmeos. Posso pra abrir? você. Pode, é uma peruca. Não, brincadeira. Gente, ganhei um convite. Agora você pode usar lá na sua clínica. É isso. Obrigada. Diego encerrando sem dar o presente para a doutora Luciana. Mas, gente, É que ela é foi de isso. casa. É, de casa. Obrigado por terem assistido. Um abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Meninos.